A estratégia por trás da NBA no Brasil, o engajamento de público, a conquista de fãs. Eu vou cometer o pecado de não lembrar as mais de 20 marcas que a gente tem aqui, cada uma no seu segmento, onde estão extremamente contentes porque conseguem realmente se conectar com os nossos valores, com as nossas plataformas, mas principalmente contar a história com esses fãs. Então, inovar vai doer, né? Vai te tirar do conforto. Você poderia fazer o básico, mas assim, até por ser NBA e a característica não só minha, mas como do meu time, realmente não é fazer esse arroz com feijão, né? A gente acredita muito no poder do esporte, né? Muito no poder transformador do basquete, né? A gente acha que o esporte, o basquete une pessoas, independente de crença, religião, raça, não importa. Isso é algo que eu adoro como líder, né? De realmente sair do conforto, sair do básico e trazer algo diferente. É óbvio que o diferente e o novo dá muito mais dor de cabeça, trabalho, falta de sono e por aí vai. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de conversar com uma figura de destaque no entretenimento esportivo no Brasil. Ele é formado em engenharia de produção pela FEI e tem MBA pela ESPN. Com uma carreira marcada por passagens de sucesso por empresas como Claro, Unilever, Time for Fun e UFC, ele ocupou cargos de liderança e foi responsável por grandes projetos e parcerias estratégicas. Hoje ele é o head da NBA Brasil, onde seu papel tem sido fundamental para o crescimento e popularização da liga no país, liderando iniciativas como NBA House, NBA Park e a plataforma Júnior da NBA League. Ele é conhecido por sua habilidade de equilibrar objetivos comerciais com a construção de uma cultura organizacional forte e inclusiva. Mas o que o seu currículo não conta é sua paixão por criar experiências memoráveis e o seu compromisso com a inovação e sustentabilidade. Rodrigo Vicentini, é uma honra ter você aqui no Lugar de Potência. Vaza, é um prazeraço estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Finalmente conseguimos marcar esse papo. Finalmente as agendas bateram. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. E Rodrigo, como você já acompanha o podcast, você sabe que eu vou começar pelo início. Me conta das suas origens. Você vem de uma família de pais executivos ou pais do esporte? Essa pergunta é ótima, porque quando eu falo que eu sou da NBA, o pessoal acha que eu tenho 2,30 m e não, você pode ver que não é a realidade. Quando eu era do UFC, achavam que eu lutava, enfim. Então, minha família não é do esporte, né? Acho que nenhum parente ali veio do esporte. Pais executivos, né? Então ambos advogados, então realmente foi uma construção diferente ali, né? Eu poderia ter seguido na parte de advocacia, enfim, principalmente por causa do lado da minha mãe. Meu pai sempre foi executivo de banco, no mercado financeiro. Cheguei bem no início da carreira a trabalhar no mercado financeiro, mas realmente minha paixão aqui é trabalhar com grandes marcas, gerar experiências, gerar demanda para essas marcas, enfim, esse é o meu território ali que eu me encontro. E quais eram os seus sonhos de carreira quando você era mais novo? Quando eu era bem novo, eu lembro que na época que eu estava ali na FEI, né, fazendo engenharia de produção, eu queria muito ser executivo, né? Acho que o que vinha em mente, acho que até espelhado na carreira do meu pai, era ser executivo. Achava o máximo, terno, gravata, vídeo hoje em dia, que acho que eu não acho tanto mais, ser um grande executivo de empresa, né? Era isso, né? Então, acho que isso foi construindo ao longo dos anos, mas ao mesmo tempo se desconstruindo nos mercados que eu atuo, né? Então, enfim, já tive muito terno e gravata na vida, né? O mercado até mudou muito nisso, mas realmente meu sonho era ser executivo, né? Seja de uma multinacional, de uma empresa local, enfim, eu queria realmente estar nesse mercado. E como é que o engenheiro de produção acaba indo para a área de marketing? Era falta de convicção em engenharia ou excesso de convicção em marketing? Eu acho que falta de convicção até certo ponto na engenharia, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer engenharia de produção, era algo que não tinha muita ligação com o que eu queria fazer na parte profissional, né? Então, na época, muito novo, eu tinha um desafio de entender para quais mercados ou caminhos eu gostaria de seguir, né? Você entra na faculdade muito novo e sai muito novo, né? E você tem um mundo inteiro para desbravar e vários sonhos. E aí eu lembro que na época eu percebi que eu tinha essa facilidade analítica, né? De trabalhar com números, que é a bagagem que a engenharia te traz, porém eu não queria atuar diretamente na engenharia, né? Então eu começo a fazer uma migração de carreira, né? Então eu começo a trabalhar
na Claro, né? Trabalho na Unilever, enfim. Aí eu vejo uma oportunidade clara que eu conseguia trabalhar com marketing, né? Por isso que entra a SPM na minha vida, inclusive, que é algo que para mim eu sou apaixonado, né? Enfim, trabalhar com marcas, né? E aí eu tive que embarcar o lado humano, né, a parte de comunicação aqui dentro para realmente ter essa bagagem analítico, exatas e humanas para trabalhar bem com marcas e com marketing. E aproveitando esse teu lado analítico, puxa, você teve uma carreira passando por diversos lados da mesa, né, em marketing e entretenimento. O que cada indústria trouxe de experiências únicas para formar o profissional que você é hoje? Eu tive acho que a grande honra de trabalhar com marcas incríveis, né? Então, trabalhei na Claro, na época, logo após a fusão das empresas de telecom, faz bastante tempo isso, né? Então, uma cultura bem diferente, muito mais rápida, uma empresa em informação. Depois eu tive o prazer de trabalhar no Unilever, que para mim eu falo muito que é a Disneylândia das marcas, né? E tive a felicidade de trabalhar com a marca Omo, né? Então, assim, arrisco dizer que não tem nenhum brasileiro que não saiba o que é Omo, né? Marca deliciosa, market share super importante, investimentos de marketing bem robustos. Então, eu pude testar muita coisa, aprender muita coisa, conhecer o Brasil, né? Você ir lá para o interior do Nordeste, ver que tem um varejo com um checkout, entender que o que você faz ali na Vila Olímpia vai chegar até lá, entender que o que você pensou não deu certo, né? Então eu pude testar e aprender muita coisa. Depois dali, né, cerca de 30% da minha carreira, 20% como cliente, como marca, eu vou para o outro lado da mesa, né, que é a parte de serviços, né, a parte de entretenimento, de mídia. Onde também eu tive esse desafio e prazer de trabalhar com conteúdos muito legais, né? Então, tive essa passagem pela Time for Fun, com um portfólio de projetos únicos, né? Então, lembro que quando eu cheguei na Time for Fun, o meu primeiro projeto era o show da Madonna, não o de agora, que aconteceu no Rio, era a turnê da Madonna na época, grande aprendizado. Que ano que foi? 2008, 10, enfim, faz bastante tempo. Foi um grande aprendizado, até para o mercado, porque o show era muito pesado. U2, Cirque du Soleil, conteúdos da Disney, esportes, tocar, e desde todos os conteúdos nacionais, né, de samba, pagode, Chitãozinho Chororó, tudo que você pode imaginar, né? Então você tinha uma riqueza de marcas, né? Porque no fim do dia a gente está falando de como você gera demanda para essas marcas, né? Então as pessoas veem todo esse glamour do showbiz e tal, mas assim, no fim do dia é um negócio, né? Então você tem que pegar essas marcas e como é que eu chego no Ricardo e vendo esse ingresso para ele ou para uma marca específica adquirir o patrocínio ou para ela ser streamada ou vendo um pacote de mídia, ou seja, eu tenho esses ativos e como é que eu envelopo cada ativo, né? Aí depois de Time for Fun, tive a oportunidade de trabalhar num projeto muito legal da Globo, que era a Geo Eventos, né? Então era a empresa de entretenimento da Globo, também com marcas sensacionais, né? A gente trouxe o Lollapalooza para o Brasil, a gente liderava a WSL aqui, né? Os campeonatos de surf aqui no Brasil, muita coisa de futebol, corrida de rua, espetáculos de musicais da Broadway e tal, e também com essa mesma roupagem, esse mesmo mindset, né? Depois passagem, como você comentou, pelo UFC, voltando à tua primeira pergunta, dá pra ver que eu nunca lutei, né? nem arrisquei, e hoje é NBA, né? Então acho que o que eu vejo, né, nesses dois momentos de carreira, um das marcas como cliente, depois nessa parte de mídia, de conteúdo, acho que tem uma conexão muito clara, que é como que você posiciona essas marcas no mercado e ajuda com que essas marcas estejam bem posicionadas e alcancem seus objetivos de negócio, né? Então acho que isso é o que eu vi, acho que é o fio condutor da minha carreira, sendo cliente ou do outro lado da mesa, que eu brinco, né? Eu brinco que antes eu tinha muito dinheiro, agora eu tenho que ir atrás do dinheiro, no bom sentido, para conseguir fazer com que essas marcas alcancem seus objetivos, cresçam no território nacional e conectem, né? Então, sejam com os fãs, com as consumidoras, sejam através das audiências, seja através dos pacotes de mídia e por aí vai. E com toda essa experiência, né, nesse relacionamento com marcas e público, o que mudou de quando você começou a tua carreira para os dias de hoje? Quais as principais transformações e evoluções que nos fizeram chegar onde a gente está hoje? Eu acho que o mercado, os mercados, na verdade, evoluíram muito, né? Então, acho que hoje em dia o consumidor, o fã, é extremamente mais criterioso, né? Então,
fazendo assim com o dedo, ele nunca mais vai falar com você. Literalmente é isso, né? O jogo é esse. Né? Então, só rolar aqui da rede social, acabou. Passar pro você lado. Nunca mais chega nessa pessoa. Né? Então, acho que o desafio de tecnologia, de dados, de conhecimento, né? Conhecimento / inteligência. Né? Como é que eu ponho inteligência dentro dessa parafernália toda tecnológica para eu conseguir continuar conversando com você? Como é que eu entendo as dores da minha marca? Né? Como é que eu me reposiciono? Que tipo de produto eu vou colocar na rua? Acho que tem o lado super divertido, que você tem muita ferramenta hoje para você testar e criar coisa nova. Você tem um desafio muito grande de conseguir gerenciar tudo isso ao mesmo tempo. Tá? Eu acho que essa evolução foi muito rápida. Né? Então, quando eu falo dessas últimas empresas que eu trabalho, que são empresas de mídia, né, de conteúdo, o desafio é muito grande. Né? Hoje, se a gente se transportar 20 anos atrás, você tinha uma oferta de conteúdo na TV, né, já não era nem no celular, de 4, 5 canais. Né? Então, basicamente, você via o que tinha ali. Né? Hoje em dia, quando você pega principalmente uma base mais jovem, não necessariamente eles estão no aparelho TV, eles estão muito mais no mobile, né? E com o passar do dedo, ele para de consumir. Né? Então, acho que tem um desafio muito grande de você conseguir chegar nesses consumidores, nesses fãs e produtos que eles queiram assistir. Porque não necessariamente, né, no nosso caso da NBA, ele queira assistir um jogo. Pode ser que ele queira, à noite, assistir um jogo de 2h30 e vai se divertir muito, né, através de muita tecnologia para ele escolher a câmera que ele quer, o narrador que ele quer, a forma que ele quer assistir. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que ele queira dormir mais cedo, acordar e ver o pacote de highlights em outro formato, com um influenciador, ou seja, existe uma variedade de conteúdo muito grande, né? E acho que a competição, né? A gente fala muito isso, que a competição hoje em dia é por eyeball. Eu preciso chegar em você, né? Independente de você ser esporte, entretenimento, o que quer que seja, né? Porque no passar do dedo, você perde essa audiência, você perde esse consumidor. Então acho que está bem mais desafiador. E eu achei muito interessante quando você falou sobre esse consumidor. E eu quero te perguntar sobre a diferença entre um consumidor de produtos como o Omo e um fã de marca de entretenimento, seja o UFC ou NBA, né? Como você falou, todo mundo conhece Omo, mas a forma de se relacionar, como fica? Quais são as diferenças? Acho que são bichos muito distintos, né? Eu acho que quando você pensa em produto, né, em Omo, você tem formas diferentes de atuar, principalmente quando você pensa nos canais de distribuição. Né? Você tem ferramentas complementares para você usar. Quando você fala de marcas esportivas, de entretenimento, existe algo muito distinto, que é uma questão que envolve paixão. Né? Então, quando a gente fala de fã de marca, que é um pouquinho diferente de consumidor, né? Porque consumidor, na sua grande maioria, é uma relação, sim, eu preciso desse produto, sim, ele tem seus benefícios, mas é uma relação mais transacional. Né? Eu compro o meu sabão em pó para lavar roupa em casa e eu prefiro a marca Omo, que é a melhor que tem. Né? Quando eu falo de fã, de esporte, né, independente de qual modalidade, tem algo ali que beira a paixão e quase o irracional. Né? Então a expectativa nesse outro território é muito maior. Né? Então quando eu falo de NBA, e a gente vê isso através de pesquisa, a expectativa é muito alta. Né? Então eu falo isso muito com o meu time. Né? A gente não vê um fã consumindo algo básico da NBA. Porque a hora que ele vai conectar com essa marca, ele sabe que, nossa, é a NBA. Tem aquele wow factor. Né? Ele tem expectativa que seja muito melhor do que qualquer outro produto. Seja a transmissão do jogo, seja uma regata que ele vai comprar, seja um evento que ele vai prestigiar, seja uma viagem que ele vai consumir um jogo lá fora, enfim. Então a gente tem essa pressão, literalmente, de sempre subir a barra. Né? Então, falo muito com o nosso time que acaba uma temporada, a gente tem basicamente uma semana para descansar, a temporada foi incrível, a próxima tem que estar aqui. Né? Então, acho que essa é a grande diferença, né? Quando você fala de showbiz, quando você fala de shows, quando você fala de U2, de Madonna, de Cirque du Soleil, enfim, por aí afora, a expectativa é diferente, o consumo é diferente, né? Então, acho que tem o lado intangível e racional, a questão de paixão, né? A gente analisa muito a questão de passion points para entender como é que ele vai consumir essa marca, e eu vejo como marca, né? Independente se é o LeBron James, se é a Madonna, se é o Bono Vox, né? São marcas, e como é que eu consigo entender a forma que você quer consumir,
né? Então acho que são, eu diria que ferramentas diferentes para você atuar. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E no contexto do UFC, você foi responsável por grande parte desse negócio global. Quais as principais diferenças culturais e operacionais que você teve que superar aí para ter sucesso nesse papel? O UFC foi um dos doutorados que eu fiz nesse mercado, né? Acho que na época, quando eu fui convidado para trabalhar no UFC, era um momento de startup, literalmente, né? De montar o business aqui no Brasil. Só que startup com 3 letras grandes nas suas costas, né? E o brasileiro já estava muito engajado com a marca, né? Com os atletas, né? Na época, os brasileiros estavam ganhando basicamente tudo, né? Acho que, salvo engano, tinham 7 brasileiros ali campeões nas suas categorias, né? Então, eu tinha o desafio de ajudar a montar o negócio aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, conectar com as marcas localmente para mostrar a oportunidade que essas marcas tinham de engajar com esses fãs. Porém, com uma causa não tão simples de mostrar para o mercado, né? Assim, a luta, como é que minha marca vai conectar. Tinha uma base jovem muito, muito engajada, né? Então, acho que a gente fez um trabalho de posicionamento de marca muito legal e de trazer parceiros certos, né? Eu lembro que em determinado momento, né, a gente tinha um grande evento aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, a gente tinha uma parceria super legal com a Pepsi e com o Doritos. E eles fizeram uma campanha que tinha um salgadinho, um Doritos específico do UFC. E ainda você tinha uma campanha que você podia ir lá para fora, assistir aos eventos conosco e tal. Isso foi muito emblemático porque a gente não tinha um Doritos apoiando o UFC lá fora, né? Eu lembro que quando o Dana White veio para cá, e o Dana White estava nessa construção do business, e super polêmico e famoso no Twitter, eu lembro que o telefone toca de vez em quando e eu quero 10 caixas de Doritos do UFC para levar para os Estados Unidos, manda encher o meu jatinho, e enfim, aí a gente desesperado para achar esse produto. Mas foi muito legal você ver o Dana tirando uma foto e falando, quando você sonha que você comprou um ativo esportivo que você não sabe se vai dar certo ou não, e você vê uma marca Doritos no Brasil ativando, você dorme sabendo, pô, acho que eu tô no caminho certo, né? Então, acho que a gente teve esse desafio, né, toda a equipe do UFC aqui no Brasil, de realmente desbravar o mercado, né, mostrar o quão rico o conteúdo era, né? Você tinha audiências incríveis nas madrugadas, né, independente de TV aberta ou através do serviço de streaming. Então a gente fez um trabalho super legal realmente de posicionamento e construir o negócio literalmente. Foi muito bacana. E aí, falando de modelos e trazendo agora para a NBA, o modelo de negócio da NBA, os times são sócios da liga, né? É bem diferente do que a gente vê no futebol brasileiro. Quais são os principais benefícios e desafios desse modelo? A gente acredita muito nesse modelo de sociedade, né? Acho que quando eu estou num negócio de uma maneira igualitária com você, eu acho que a chance da gente pensar de uma maneira complementar ou ainda parecido, pensando que a gente quer chegar no mesmo objetivo, é maior, né? Então, acho que modelo de sociedade tende a ter mais êxito, né? Então, como é que funciona esse modelo da NBA, né? Então, a NBA, liga de basquete, né? E acima da NBA tem 30 times, né? O Miami, o Boston, o Lakers e por aí fora, né? Então, cada um tem 30avos da liga, tá? Então, como referência, se você vai numa loja nossa aqui no Brasil e você compra a regata do Chicago Bulls, 30avos do valor dessa regata vai para o Chicago Bulls. Porém, o restante é dividido igualitariamente para cada franquia. Então não importa se o Bulls está ganhando todos os jogos, se está perdendo todos os jogos. A receita que eu vou fazer aqui vai 30avos para cada um. Isso no mundo inteiro, né? Então a receita de mídia, mesma história. A receita de patrocínio, mesma história. Então o que a gente percebe nesse modelo, que é muito curioso? Dentro de quadra, eles vão fazer de tudo para ganhar. Nessa hora não tem sócio, não tem amizade, né? Eles querem se sagrar campeões. Porém, fora de quadra, somos sócios, né? Então, tem algo que a gente faz que é muito interessante, que uma franquia ajuda a outra, né? Então, a gente tem não só reuniões anuais, onde sentam as 30 franquias,
e falam, olha, como que a melhor prática eleita de venda de ingresso foi do Orlando Magic através do Instagram, por exemplo. Ele vai trazer o case e vai compartilhar com os outros 29. Vai abrir a caixa preta. Vai abrir a caixa preta. E eles vão seguir. Ou ao longo da temporada, eu sou o Lakers e estou com um problema específico de ar-condicionado na minha arena. A gente tem uma equipe dedicada nossa da liga. Então, existem funcionários da liga sentados em cada franquia. Vai levantar a mão. Lakers está com um problema, é só um exemplo, tá? De ar-condicionado na arena. Automaticamente, o cara do Chicago, eu ia falar do Clippers, mas não adianta. O cara do Chicago vai levantar a mão e falar, olha, eu já tive esse problema, a minha melhor solução é essa daqui. Automaticamente resolve. Para a receita, mesma coisa. Para a despesa, mesma coisa. Ou seja, eles estão juntos. Né? Então, eu acho que fazendo um paralelo ao futebol, né, é muito bom você ter a rivalidade, né? E é muito ruim você ver o seu principal rival indo mal dentro de campo ou indo mal fora de campo. Você precisa dele, né? Então, um Palmeiras, por exemplo, precisa muito de um Corinthians, né? E a rivalidade está dentro de campo, fora seria bom não ter essa rivalidade, né? Porque os dois juntos constroem um mercado gigantesco, uma rivalidade incrível, né? Vou pôr a violência, essas coisas fora dessa discussão, mas porque vira um negócio maior, né? Então a gente acredita muito nesse modelo de sociedade, né? E a liga, os 30 times são sócios e donos da liga. Nessa maneira a gente entende que o bolo só tende a crescer. E aí tem uma curiosidade que eu admiro muito, que eu acho muito bacana, que é a qual cada franquia, né, o Lakers, o Boston, o Chicago e por aí afora, tem os seus owners ali, seus donos, né? E para você se tornar dono de uma franquia, não é somente você ter o dinheiro, pelo contrário, é entender o que você vai agregar para o negócio. Então, a gente tinha recentemente até o próprio Mark Cuban, que estava no negócio, o Michael Jordan, você tem o dono do Alibaba, ou seja, como é que esses executivos entram na nossa operação, né? Então, ao longo das temporadas, a gente tem comitês, pastas específicas, né? Então, eu tenho uma pasta específica de e-commerce. Como é que eu melhoro o e-commerce ou o lado digital da NBA? Quem vai liderar essa pasta é quem montou o gigante Alibaba, né? E ele vai trazer pra gente as melhores práticas. E por aí vai, né? Então, acho que a gente tem lá o pessoal da Fanatics, por exemplo, de e-commerce, de muito merchandising. Como é que eu agrego o valor desse cara que é único no mundo pro nosso negócio? Né? Então, assim, a gente tem esse pensamento de sempre entender como é que eu trago os melhores do mercado e eu trago as melhores práticas e divido com todo mundo. Né? Então, acho que isso muda muito o jogo, né? Faz com que o negócio fique mais sustentável e maior. E aí, pensando agora no teu papel aqui no Brasil, como é que você adapta essas estratégias de marketing para o mercado brasileiro, né? O que precisa ser traduzido, inclusive, lembrando que hoje a gente não tem um número de jogadores brasileiros, talvez em evidência, como já foi em algum momento no passado, para conseguir construir essa audiência que vocês vêm construindo aqui no Brasil. Acho que a gente teve uma oportunidade muito legal de construir a NBA aqui no Brasil. Eu lembro que eu tô na Liga há 9 anos. E na época, né, eu tinha, quando eu estava saindo do UFC para vir para a NBA, eu lembro que até na entrevista, né, tô vendo essa folha branca, essa folha em branco fez parte da minha entrevista, né, eu recebi essa folha em branco, falei assim, olha, você tem uma folha em branco para nos ajudar a desenhar os ativos e caminhos que você ache viável para a NBA aqui no Brasil, né. E eu fiquei até com uma pulga atrás da orelha. Falei, pô, será que vai ser tudo isso? Né? Assim, acho que eu nunca tive a expectativa de ir para a NBA, né? Achava muito distante, né? Porém, sempre foi uma marca, uma empresa referência. Então, era normal no UFC, os caras da NBA fazem isso. Na época da Globo, idem, né? Time for Fun também, né? E a hora que eu sentei na cadeira da NBA, eu falei, meu Deus, e agora? Né? Eu tô nessa cadeira que tem uma expectativa não só dos fãs, mas do mercado inteiro, né? E eu acho que ao longo dos anos, né, a gente teve muita autonomia localmente para construir ativos locais, né? Acho que isso fez toda a diferença, né? E isso é muito bacana porque Nova York, onde fica a nossa matriz, a gente recebe essa autonomia. Óbvio que a gente tem os guides de como fazer,
mas eu recebo as melhores práticas, voltando ao que eu falei das franquias, eu recebo as melhores práticas do México, da Europa, da China. Então eu tenho reuniões recorrentes para eu entender o projeto que eles fizeram, se vão funcionar aqui, ótimo, se não vão, deixa para um outro momento. E a gente recebeu essa folha em branco com muita autonomia para desenhar os ativos aqui, né? Então, acho que de início, né, uma liga que hoje está cada vez mais brasileira, na época ela falava muito inglês, né? E o brasileiro não fala inglês, né? Então a gente começou a produzir muito conteúdo em português, a gente começou a trazer muito ativo para cá, a gente começou a ativar muito localmente, né? Para criar esse posicionamento e fazer esse barulho no mercado, né? E a NBA está aqui para ficar, né? Isso ao longo dos últimos anos, né? Então acho que essa autonomia, né, de não ter que fazer copy-paste, né? E acho que o copy-paste hoje em business, em administração, é o erro mais básico que existe. Acho que isso é um dos fatores de sucesso da NBA ter crescido muito aqui no Brasil. Realmente a gente conseguir engajar com o fã brasileiro, né? O fã brasileiro ele é bem único. A gente analisa ali o mercado brasileiro, né? Você pega, a gente é super engajado, a gente pratica todos os esportes possíveis. Se a gente for ali na Faria Lima, tiver um campeonato de bolinha de gude, vai parar a Faria Lima e o cara que não ganhar, a gente não vai querer falar mais com ele, a gente é super exigente. Mas a gente consome muito. Na hora que fala de basquete, todo mundo já jogou basquete na infância, pelo menos, né? Eu ponho uma marca tão poderosa, tão aspiracional, que quer realmente conquistar esse mercado, é um resultado muito, muito importante, né? E já que você está falando de folha em branco, me conta um pouco mais da criação dos espaços temáticos como a NBA House e NBA Park. Vamos combinar que são iniciativas ousadas. Teve um momento que você se perguntou se esses investimentos seriam realmente rentáveis para o mercado brasileiro? Várias vezes. Hoje em dia não mais, mas na época com certeza. Acho que a gente tem, né, fora a folha em branco, né, acho que tem uma característica da nossa liderança e do nosso time que é realmente sempre inovar, né? Acho que isso é algo que eu adoro como líder, né, de realmente sair do conforto, sair do básico e trazer algo diferente, né? É óbvio que o diferente e o novo dá muito mais dor de cabeça, trabalho, falta de sono e por aí vai, né? Quando a gente fala da NBA House, né, eu lembro que isso é um projeto que já foi considerado o melhor evento do ano aqui em São Paulo. É uma plataforma extremamente consolidada. Porém, eu lembro que ao longo dos anos, quando a gente conversava em fazer esse tipo de evento, a gente tinha até uma dificuldade de mostrar lá para fora que ia dar certo, né? Até porque o mercado americano nessa questão de ativos, de arenas, é muito mais consolidado do que aqui. E eu recebia questões, mas por que o brasileiro vai pagar para ir na NBA House? Né? E para mim era óbvio, assim, porque a experiência é incrível, né? Você vai ter uma imersão no universo da NBA, você vai ter ativações, você vai ter os talentos da NBA, os mascotes, você vai ter os shows de enterrada, você vai ganhar um monte de coisa, você vai se divertir com seus amigos, com a sua família, você vai assistir as finais ao vivo, você vai ter um monte de influenciador ali, você vai poder participar de inúmeras ativações e brincadeiras ali que vão lembrar a sua vida, marcar a sua vida para sempre. Então, assim, era muito simples, né? Explicar. Porém, o americano fala, mas a gente tem isso aqui recorrentemente nas arenas, né? Só que a gente não tem as arenas aqui com os jogos, né? Então, eu lembro que no início, eu confesso que o frio na barriga vem, né? E tem que dar certo. E você não pode fazer, voltando à expectativa do fã, né? Eu tenho a própria NBA House, eu tô falando ali de mais de 50 mil pessoas extremamente exigentes, né? Eu comprei um ingresso para ir na NBA House, cara, tem que ser o padrão NBA no mínimo, né? Então esse realmente tinha essas insônias, vamos colocar assim. O NBA Park, né, que é esse grande ativo que a gente tem na cidade de Gramado, é outro, né? Eu lembro que quando o nosso time trouxe esse projeto, eu fiquei muito na dúvida, né? E aí fui conhecer Gramado, entender mais da cidade, fiquei extremamente com uma impressão positiva da cidade, como a cidade está preparada para isso, né? E a partir dali é clara a decisão de ir para Gramado, né? A gente tinha muitas questões, por que não São Paulo, por que não Rio, por que não BH? Mas São Paulo é um destino turístico já consolidado, né? Com a estrutura pronta para isso. Mas outro projeto que realmente na época até olho e falo, não sei, não estou na dúvida, né? E a hora que você começa a entender melhor, óbvio com vários desafios, mas você vê que né, você já esteve lá com a gente, é um projeto incrível,
né? Que a gente tem um espaço ali de mais de 4 mil metros quadrados fixo para receber os turistas do Brasil e de fora e tá sempre cheio, né? Então, acho que é a dor da inovação, né? É quase o medo da inovação, né? O inovar vai doer, né? Vai te tirar do conforto. Você poderia fazer o básico, mas assim, até por ser NBA e a característica não só minha, mas como do meu time, realmente não é fazer esse arroz com feijão. E, Rodrigo, considerando todas essas estratégias, fica muito claro o objetivo, que é aumentar a base de fãs, né? E engajar a base existente. Quais são as estratégias mais eficazes que vocês utilizam para medir e aumentar essa base de fãs no Brasil? A gente roda muita pesquisa, né, para entender quem é o nosso fã, quem que consome NBA. Hoje a gente está com mais de 53 milhões de brasileiros declarados fãs da NBA, né? Então, quando a gente coloca isso em perspectiva, para a gente entender o que isso quer dizer, né? Caramba, 1/4 do Brasil? É muita gente. Eu tô no país que tem uma religião que é o futebol. Isso não vai mudar, né? Porém, a hora que eu tenho esses 53 milhões aqui na mesa, eu ponho isso em perspectiva, metodologias complementares, e eu olho as grandes torcidas de futebol, já é maior, né? Óbvio que com hábitos de consumo distintos, né? Então, esse é um KPI que a gente analisa muito de perto, né? Para entender quem é esse cara, quem é essa menina que está usando a regata do Lakers, quem é essa pessoa que está assistindo o nosso jogo, que está assinando o nosso serviço de streaming, que está consumindo os nossos conteúdos, que compra ingresso para ir para fora ou ir para nos nossos eventos aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a perceber um engajamento muito alto dos nossos parceiros, né? A gente tem muita marca hoje que conecta com a NBA por alguns motivos, né? Valores, posicionamento, rejuvenescimento de base, né? A gente tem uma base muito jovem com a gente, né? Porém, no fim do dia, essas marcas querem muito chegar nesses consumidores, nesses fãs que são super engajados, né? Então, acho que eu tenho um número de pesquisa, porém, automaticamente eu vejo o crescimento do negócio de uma maneira vertical, né? Então, você tem grandes marcas ali conosco, XP, Sadia, Unilever, Nike, Gatorade. Eu vou cometer o pecado de não lembrar as mais de 20 marcas que a gente tem aqui, cada uma no seu segmento, onde estão extremamente contentes porque conseguem realmente se conectar com os nossos valores, com as nossas plataformas, mas principalmente contar a história com esses fãs. E esse crescimento da NBA no Brasil, ele está sendo, claro, muito notado, mas talvez exista uma preocupação de algumas pessoas se isso acontece em detrimento do desenvolvimento do basquete nacional. Como é que você vê esse desafio? Eu acho que são estratégias complementares, né? Acho que tem um projeto que é muito bacana, que a gente percebeu uma oportunidade no mercado brasileiro, e é um projeto de longo prazo, né? Que é o Junior NBA. O que a gente percebeu? Que a gente tinha condições de dar mais ferramentas e capacitação para os professores de educação física. Se tem um cara que fez você jogar basquete, futebol, vôlei ou qualquer esporte na tua vida, é o seu professor de educação física, né? Então, voltando à nossa infância, ele abria aquele armarinho ali de metal, ele esticava o braço, pega uma bola e vai te dar alguma aula, né? O que a gente percebeu, né? A gente construiu um currículo 100% digital, tá? Onde a gente trouxe Paulo, Hortência, Janete, Varejão, Leandrinho, pessoal lá de fora. A gente customizou um currículo de como dar aula de basquete. São mais de 40 horas gratuitas para professores de educação física, principalmente de escola pública, tá? Isso está na plataforma do MEC, gratuito, digital, onde você tiver, você acessa e você tem essa capacitação. Aonde a gente está com esse projeto hoje, né? Ele já está há alguns anos com a gente rodando. A gente tem hoje mais de 25 mil professores capacitados, tá? Esses 25 mil professores que eu brinquei que estão abrindo o armarinho ali para dar aula, eles já chegam em mais de 6 milhões de crianças, tá? Eu tenho aulas de como fazer determinado movimento do basquete, porém eu tenho aulas para o professor que não tem a quadra, que vai pegar uma lixeira de plástico, vai recortar, vai pregar na parede e vai fazer uma bola de papel, né? Então, o que a gente percebe ali, né? Qual o propósito desse projeto? É trazer a molecada para a quadra, né? Se vai ter o novo astro da NBA, tomara. A expectativa é essa? Não é. A
expectativa é fazer com que a molecada se encante pela prática do esporte, pelo basquete, brinquem muito, se divirtam, combater sedentarismo, valores do esporte, tirar as crianças da rua. Porém, isso colabora demais com o ecossistema. Né? Então, a hora que eu penso no ecossistema de basquete, né, eu não estou falando de categoria de base do basquete. Eu estou falando pessoas, eu estou aumentando a boca do funil lá em cima, para as pessoas consumirem e praticarem mais o basquete. Se elas vão seguir ou não para o esporte, é uma consequência. Né? A gente entende que aumentando essa boca do funil, a tendência é que isso aumente. Né? Então, isso é um ponto que a gente já colhe frutos hoje, e ao mesmo tempo a gente vê que é um projeto de 10 anos. Né? E aí, acima disso, como você vê a evolução desse consumo, o que a gente percebeu? Que a gente tinha que tornar isso ainda mais aspiracional. Porque essa molecada, ela vai consumir dentro de quadra, mas ela está ali no celular o tempo inteiro. Né? Então a gente monta um squad team, que a gente chama, onde a gente pegou influenciadores mirins, né? Formou essa garotada para produzir conteúdo para essa base. Né? Então quando a gente faz os eventos e leva esse time, viraram celebridades. Tem que ter segurança, fila, porque realmente eles conversam muito bem com essa galera. Ou seja, eu consigo fazer a prática de basquete acontecer, ao mesmo tempo eles consumirem o nosso conteúdo. Né? Então, acho que isso é um projeto de longo prazo. Né? A gente vê que isso vai ajudar muito o ecossistema. E fora as parcerias, né, e relações que a gente tem tanto com a Confederação Brasileira de Basquete, quanto com a Liga Nacional de Basquete. Né? A gente entende que esse ecossistema de esporte, né, de basquete, sendo saudável, é bom para todo mundo. Né? Então, o bolo, né, voltando à história de aumentar o bolo, é bom para todos. E com a popularização dos esportes, você vê isso como uma ameaça ou uma oportunidade para a NBA em termos de engajamento e receita? Pelo contrário, eu acho que é uma receita complementar. Né? O que a gente percebe, o consumo da nossa marca, ele é muito plural. Né? Então eu tenho pessoas que sabem todas as estatísticas do jogo de ontem, sabem os recordes que foram quebrados, sabem o jogo de 2010, sabem a final da temporada passada e das últimas 10 temporadas. Porém, eu tenho gente que vai comprar uma jaqueta do Lakers para ir no Rock in Rio. E não necessariamente vai saber o que é o Lakers, mas quer compor o look ali para estar com a galera, fazer parte dessa comunidade, dessa conversa. Então, quando a gente pensa em hábitos de consumo, eu tenho, acho que até é algo que eu falo muito com o pessoal do esporte, a gente tem que enxergar esporte como uma marca, né? Você não tem que saber tudo da modalidade esportiva para consumir. Você pode, e você vai ter produtos para saber e continuar engajado. Porém, se você não souber as regras do jogo, você também pode continuar me consumindo. E você é meu fã igual, né? E como é que eu vou tratar esse que não está tão perto, né? O que a gente chama do fã casual, né? Então, quando eu penso em esports, é uma fonte de entrada, né? É uma porta para novas pessoas consumirem NBA. Né? Então, a gente percebe muito que no hábito de consumo dos jogos, a segunda tela está presente sempre. Né? Tem pessoas que assistem os jogos na TV e estão ali com o celular aberto assistindo League Pass, né? Nosso streaming em outro jogo, ou querem entender as estatísticas, ou estão ali no 2K jogando. Né? Então a gente percebe que são formas complementares de engajamento com o fã e de novas receitas. Então, pelo contrário, eu vejo isso com ótimos olhos. E tem um ponto que eu estava curioso para te perguntar, que a NBA ela é conhecida por ser uma liga politicamente muito ativa, com jogadores e equipes frequentemente se manifestando por questões sociais. Você acredita que essa postura pode afastar parte do público ou isso só fortalece a liga? Eu acho que ajuda demais. Né? Acho que eu volto muito na questão da expectativa. A expectativa em relação à NBA é altíssima. Não só dos nossos parceiros, mas principalmente dos nossos fãs. E a hora que a gente vê os nossos jogadores, né, eles são megafones gigantes. Né? Extremamente respeitados e extremamente ativos. Então eu vou te dar um exemplo recente, que é o Black Lives Matter. Né? Então a gente percebe um engajamento altíssimo de todos os jogadores. Né? Na época, só para lembrar, a gente teve um episódio muito grave de racismo, né? E os jogadores realmente se uniram nesse movimento do Black Lives Matter. E, inclusive, teve uma noite específica onde eles não entraram em quadra, né? Deram os braços e falaram, não, chega,
né? Parece pouco, né, separar um jogo, mas isso foi muito emblemático na época, né? Falei assim, olha, não dá para aceitar mais esse tipo de ação, né? Então, o que a gente percebe, né? Que os nossos fãs admiram demais os jogadores e essas posturas, né? Realmente entender que questões raciais, questões políticas que não estão em linha com os nossos valores, a gente se posiciona, né? A gente acredita muito no poder do esporte, né? Muito no poder transformador do basquete, né? A gente acha que o esporte, o basquete, une pessoas, independente de crença, religião, raça, não importa, né? Então, acho que, endereçando a tua pergunta, a gente vê que isso colabora demais, ainda mais para o nosso crescimento. E pensando na grandiosidade desse projeto e tocar uma estrutura dessa, a minha pergunta é sobre tua filosofia de liderança, né? Como liderar times grandes e dar o tom para equipes que muitas vezes são freelancers, equipes terceirizadas? Quando a gente tem, né, as agências, freelancers, né, que trabalham com a gente, né, a expectativa também é grande, né? Eu tenho falado muito de expectativa, né, porque você poder ser uma agência que vai trabalhar com a NBA, né, é muito bacana, né? Acho que abre muitas portas, né? A gente é muito criterioso para escolher os parceiros, porque se eu escolher o parceiro errado, a agência errada, essa bola vai cair na ponta. E aí vai frustrar o nosso fã ou o nosso parceiro. Então, a forma que a gente lidera, não só o time, mas também os prestadores de serviços, a gente traz muito para dentro, né? De realmente estar junto, né? De entender que tipo de serviço você está comprometido a me entregar e como é que eu faço com que isso seja bom para o teu negócio, né? Pelo menos acho que isso a gente entende que tem que ser muito ganha-ganha. Né? Não tem que ser aquela coisa quase abusiva, você está trabalhando para o nosso negócio, você tem que entregar muito mais disso, enfim, vamos colocar no papel, né? A gente é muito criterioso nisso, na parte da forma que a gente faz os contratos, para garantir que as expectativas estejam alinhadas, né? E fazem parte do grupo ali, né? Acho que está muito próximo desses prestadores de serviço, né? Entender, eles trazem muitas ideias novas para a gente também, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar com agências e prestadores que são excelentes, que trazem muita novidade, ajudam a gente nesse brainstorming de inovação. Então, a gente provoca muito para eles trazerem isso para a gente. Então, a gente cria aqui um ecossistema aqui de soluções muito bacana aqui no Brasil. E agora, ampliando a visão, né? A gente vive num mundo onde o entretenimento se tornou central na vida das pessoas. Como você acredita que deveria ser o verdadeiro papel do esporte na sociedade moderna? Acho que pós-pandemia, né, ficou claro que as pessoas querem um equilíbrio, né? E o esporte faz parte desse equilíbrio, né? Então a gente tem de um lado a parte profissional, você tem ao outro lado a parte pessoal, né? Nessa parte pessoal, partindo do princípio que a gente não está falando com atletas, você tem um peso importante do esporte, né? Então a gente vê que o esporte faz bem para a sua saúde, traz um monte de valores, você faz amizades, sua cabeça fica melhor, né? Então acho que pós-pandemia as pessoas começaram a olhar o esporte de uma maneira diferente, né? A gente vê muito a história de burnouts, né? De saúde mental. Então assim, a gente vê que o esporte, né, cada vez mais vai ter um papel importante na sociedade. O que a gente vê de oportunidade e como é que a gente vê que vai ser daqui para frente, né? A gente quer ver muito mais prática do esporte, né? E a hora que lembrando, né, apesar de eu ser uma liga de basquete, no fim do dia eu sou uma empresa de mídia, né? Eu distribuo conteúdo, né? Então a gente vai produzir conteúdos com perspectivas diferentes, trazer mais oportunidades de conteúdo para complementar essas oportunidades dentro de quadra, né? Então, eu acho que essa questão do esporte, do entretenimento, vai ser cada vez mais vital, né? Porque as pessoas querem realmente poder sair ali do dia a dia, dos seus desafios profissionais e terem momentos gostosos, né? Então, seja um show, seja um campeonato que ele vai participar, seja um campeonato que ele vai assistir, ou seja, você vê o boom que a gente tem nesse mercado de esporte e entretenimento pós-pandemia, né? E Rodrigo, como é o seu conceito hoje sobre sucesso profissional e como ele mudou, talvez evoluiu ao longo do tempo aí, do início da tua carreira para hoje? Eu vejo que sucesso profissional hoje é você conseguir chegar num equilíbrio, né? Então, acho que você não adianta ser exitoso somente na parte profissional, né? Eu acho que
há bons anos atrás tinha aquela coisa de você tem que ter a cadeira tal, você tem que trabalhar em tal empresa, você tem que conseguir ser promovido e por aí vai. Sim, isso é excelente, é muito bom, porém tem um outro lado ali que é vital, né? Senão você vai olhar para trás e ver que não valeu a pena, né? Então eu, pelo menos hoje, na cadeira que eu ocupo, na minha idade, no meu momento de vida, eu vejo que o equilíbrio para mim é fundamental, né? Então, conseguir fazer uma gestão de tempo melhor, né? Aliás, hoje acho que um dos grandes desafios que eu tenho é tempo, né? Ter esse equilíbrio, estar com a família, conseguir cuidar de mim, cuidar da minha saúde, estar bem comigo e entregar os resultados do meu negócio. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E Rodrigo, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Boa pergunta. Eu não sei se eu vou te responder porque eu tenho algumas entrevistas para fazer semana que vem e aí vão matar a minha entrevista. Eu confesso que eu gosto muito de não falar de trabalho. Eu gosto muito de conhecer a pessoa, né? Porque começar naquela parte trivial de você saiu daqui, foi para essa empresa, blá, isso o currículo vai falar muito, né? E em algum momento eu deixo a pessoa falar, mas eu gosto de conhecer muito o outro lado, né? Quando você sair daqui, para onde você quer ir, né? Você se vê muito tempo, pouco tempo aqui. Tem perguntas óbvias ali, né, que dá para aprender muita coisa. Por que você quer trabalhar na NBA, né? E aí às vezes a gente vem aquela resposta, porque é um sonho e tal. Acho que não é só o sonho, né? Enfim, ou como é que você vai agregar ali, enfim. E tem outras perguntinhas ali que estão na terceira gaveta aqui que eu não vou te passar, porque senão você vai acabar com as entrevistas. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Acho que as pessoas acomodadas não funcionam, né? Acho que o meu estilo de liderança e de gestão, e isso eu aprendi com um excelente gestor que eu tive, eu gosto de dar muita autonomia, né? Acho que se a pessoa vai trabalhar comigo, ela passou por um processo de seleção, a gente preza por escolher os melhores e essa pessoa vai trazer uma bagagem que vai agregar muito para o nosso negócio e para o nosso time, né? Então, eu sou zero de microgerenciar, de ficar em cima. Então, você está no meu time, você tem a caneta, você tem a autonomia para fazer as suas coisas. Óbvio que existem as grandes condições de contorno ali, mas e acho que quem entende como eu lidero, né, essa autonomia que eu dou de deixar a pessoa solta, no bom sentido, consegue se dar bem, consegue voar. Quem fica parado ali é onde vai ter... Eu particularmente tenho muito desafio para falar, você tem uma marca incrível, um negócio incrível para fazer e ficou parado ali, acho que vai... Eu prefiro ter que puxar do que ter que empurrar. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Essa história de trabalhar com essas marcas super aspiracionais, de esporte, de entretenimento, né? Eu trabalho num mercado nervoso, vamos dizer assim, né? Acho que existe o lado, o glamour e tal, né? O pessoal acha que eu vou sair daqui, vou almoçar com o LeBron James, ou que eu jantei com a Madonna, ou o que quer que seja. É negócio como qualquer outro. Só que são negócios nervosos, né? Então, a gente passa por muita pressão, né? Então, eu acho que as pessoas se incomodam quando a gente está em momentos de muita pressão, né? Então, tem vezes que não tem jeito, a gente tem que entregar, enfim, tem que conseguir fechar determinado negócio, tem que entregar a NBA House, ou independente de qual seja a plataforma. Ali é um ponto ali que realmente... faço de tudo para não deixar as pessoas espanarem, né? Eu vejo agora que a gente está em reta final de temporada, é o momento mais tenso do time. Aí meu papel é muito mais descer baixar a e, pressão. gente, vamos respirar, né? E depois, na hora que acabar, a gente poder comemorar. Mas acho que momentos de pressão é o que chama atenção ali, que realmente conseguir dar corpo para o time conseguir segurar junto. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Que eu gostaria de perguntar para você...
Como que você consegue fazer tudo isso que você faz? Quantas horas do dia você tem? Me conta melhor, como é que você faz a sua agenda? Puxa, essa é uma pergunta que as pessoas me fazem com frequência e acho que tem alguns elementos que facilitam muito e, por outro lado, talvez podem dar a impressão que eu faço muito mais coisas do que seria possível. Quando eu olho para os projetos que eu tenho hoje, a Michael Page, que é onde está 95% da minha agenda e 5% com todo o resto que eu faço, quando eu olho, talvez o benefício que eu tenho é que a essência é a mesma. Eu estou sempre falando com pessoas. Então, na Michael Page eu estou entrevistando candidatos, eu estou falando com os clientes e com isso eu estou extraindo muito do que eu aprendo sobre carreira e liderança. E a partir daí, eu sempre fui uma pessoa que gostei de anotar muitas coisas. Então, há 18 anos na Michael Page, tendo falado com mais de 10 mil pessoas, isso me traz conteúdo para muitos e muitos anos de publicação. E a partir daí, o meu desafio é muito mais entender qual é o formato e plataforma que eu vou entregar. Então, o Instagram, ele é um post normalmente muito mais rápido. O dedo tá rolando ali no feed, tem que ser rápido. No LinkedIn, pode ser um pouquinho mais extenso. No podcast, eu consigo ter uma conversa mais aprofundada. Na Exame ou no Estadão, quando eu estou no online, o artigo precisa ser interessante, profundo, mas se ele não tiver um título bacana, ninguém vai clicar. Né? Então tem um quê de olhar para o clickbait. Quando eu estou falando da Rádio Eldorado, eu estou pegando esse conteúdo e lembrando que tem um público passante. Se a companhia, o programa vai ao ar às 8 da manhã, à 1 da tarde e às 5. Então, às 8 eu estou companhia para a pessoa que está levando o filho para a escola, indo para trabalhar, na hora do almoço, depois no final do dia. Então, como é que você prepara um conteúdo que toca as pessoas dentro daquela dinâmica? E a grande vantagem do mundo moderno é que boa parte dessas entregas elas podem ser agendadas, porque eu não falo um conteúdo perecível, eu não falo o fechamento da bolsa, que eu preciso gravar todos os dias. Então, quando a gente fala de desenvolvimento humano, eu costumo brincar que as pessoas não sabiam dar feedback há 3 meses, não sabem hoje, muita gente não vai saber daqui 3 meses. Então, isso facilita eu poder encaixar tudo isso, mas talvez o elemento que você já citou, que eu queria trazer para quem está nos escutando, que é sobre como cuidar da gente, para a cabeça estar boa. Porque tudo isso que eu estou falando, se você está com a cabeça boa, funciona razoavelmente bem se você encadear, planejar o que você faz no final do dia, o que você faz de final de semana, o que você faz na hora que você acorda. Agora, se você não estiver bem, não tem produtividade. Então, aí sim, a prática de esporte, se alimentar bem. Aí você começa a testar um monte de coisa. Vou tomar banho gelado de manhã, vou fazer a criogenia, aquela máquina ali de gelo, a dinâmica. Você vai testando o que funciona para você. Mas a grande verdade é que se você me perguntar, Baza, você se considera um cara produtivo? Eu vou ser o cara que vou dizer, puxa, eu não faço nem metade do que eu gostaria, né? Eu brinco que se fizer um teste vocacional, eu poderia ser agiota, do tanto que eu me cobro e não consigo colocar aqui em prática. Mas adorei a pergunta. Muito bom. E Rodrigo, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Eu falo muito sozinho, cara. A minha mulher às vezes passa ali, eu tô no chuveiro. Você tá no telefone? Eu olho assim, não, é normal eu conversar comigo mesmo. Você se dá bem com você? Até que eu me gosto. E qual a maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Eu tive um episódio que foi incrível, na época da Globo ali, da Geo Eventos. Eu tava lembrando esse episódio semana passada com os amigos. A gente tava tendo ali o campeonato do Mundial de Surf, lá no Rio, na Barra. E eu tava ali acompanhando, enfim, tudo mais. E eu lembro que eu tinha uma reunião com um cliente depois do evento e eu tive que ir de calça e camisa, Rio 42 graus, né? E não tinha o que fazer. Pra praia. E aí eu tava com alguns clientes ali, acompanhando o campeonato, e de repente surge uma cena única ali. Surge uma modelo no meio da praia, com uma roupa, era um inbound marketing, né? Então, de um concorrente, de um patrocinador nosso, distribuindo o brinde. E por ser o campeonato de surf, ela veio com 7 anões segurando uma prancha de surf. E aí aconteceu que o pessoal falou, pô, a gente precisa tirar, né? E eu falei, bom, deixa eu ver se eu consigo conversar e pedir educadamente. E aí eu fui lá, conversei, olha, que bom que vocês estão aqui e tal, mas
esse é um evento que já tem um patrocinador desse segmento, né? Então, se vocês quiserem ficar aqui com a gente, consumindo, assistindo os campeonatos, o campeonato, enfim, vai ser ótimo, mas eu não posso permitir que vocês fiquem dando essas amostras, tal, até porque a gente já tem um patrocinador oficial e tal. Mas é só um pouco, então a praia, de repente eu comecei a sentir umas apertadas na minha perna. Eu comecei a apanhar de prancha no meu joelho, cara. E aí o time da organização falou assim, cara, não vá brigar com os anões, né? Pelo amor de Deus, né? E aí ele falou assim, pô, mas deixa jeito. Pelos anões com as pranchas. Tava sendo atacado. Aí o pessoal veio e falou assim, gente, vamos acalmar aqui. Enfim, aí foi tudo resolvido, mas eu de Rio, 42 graus, camisa, calça na praia, tendo que lidar com a situação, foi um negócio curioso, no mínimo. Que história. E caminhando agora para o final, Rodrigo, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode te jogar que você brilha? Cara, eu tenho essa característica de... não de underdog, mas de realmente saber trabalhar num ambiente de pressão muito intenso, né? Acho que eu consigo me reinventar, né? Acho que tem essa questão de resiliência, de reinventar, muito forte. Ali realmente, acho que até pela minha história de carreira, né, que começa do giro de produção, querer trabalhar com marcas, é a forma de realmente eu sempre conseguir em situações complexas, conseguir me reinventar o negócio e realmente trazer resultado. Me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que eu iria de uma maneira muito simples, cara. Acho que consistência, né? Eu lembro que muito tempo atrás, eu li o livro do Bernardinho, né, seu sócio. E ele falava muito de talento e falava muito de dedicação, né? Eu acredito muito na dedicação, né? Acho que talento nato, né, é raro aparecer, né? É a minoria. E acredito muito no talento. A hora que você tem um talento nato, você vai desenvolver. E eu já vi muito talento nato não dando certo, né? Porque não tinha esse outro lado, né, da dedicação, da consistência. Eu já vi muita gente que não era talento nato explodir, né? Então acho que uma das crenças que eu tenho na minha carreira é consistência, né? Seja consistente, né? Entregue, continue entregando, supere as entregas, né? Acho que se você juntar isso com talento, você voa. E o que você aprendeu nesses últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Eu estou extremamente curioso, estudando muito sobre inteligência artificial. Acho que não só eu, mas todo mundo. O duro que você estuda ontem, amanhã já mudou tudo, né? Acho que essa evolução, essa velocidade tem me chamado muito a atenção, né? Tenho aprendido bastante nessa ótica, até porque está muito ligado ao não só ao nosso negócio, de qualquer negócio, mas eu vejo já muita prática clara para o meu business, né, para o meu time. Então, acho que isso é uma pasta que realmente eu tenho aprendido muito e já tenho usado bastante. E você acredita que a tua busca pelo sucesso e realização é mais movida pelo medo do fracasso ou pelo desejo da realização? Eu acho que eu sempre fui um cara, eu diria que eu sou inquieto, né? Então, acho que independente do fracasso ou do sucesso, eu sempre fui um cara muito inquieto, né? Conforto nunca me fez bem. Aliás, acho que zona de conforto é algo que me incomoda demais, né? Isso desde o início, né? Então, quando eu me formo em engenharia e vejo que não é o que eu quero, eu vou chegar em outro lugar, né? Então, acho que eu me cobro muito, sempre me cobrei muito, mas eu sempre fui um cara inconformado, assim, de puta, precisa melhorar, precisa chegar mais, precisa chegar ali. Então, acho que ao longo da minha carreira, realmente, essa questão de sair ali do básico sempre me ajudou. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento, como que você se mantém informado e se desenvolve? Eu vejo, acho que tem várias fontes hoje, né? Acho que a questão de cursos, né? Acho que sempre estudar, né? Acho que a questão de, independente de presencial, digital, né? Acho que hoje em dia a pluralidade de cursos que existem no mundo inteiro que você consegue fazer na sua cadeira é sensacional, né? Então acho que você consegue sempre se aprimorar. Acho que a questão de leitura é super legal, né? De você ler livros que vão complementar a tua atuação. Gosto muito da história, da questão de você ler livros que não são do seu dia a dia, não são do seu negócio. Isso abre a cabeça de uma maneira muito boa. E eu tô nessa fase ali, você comentou ali do banho gelado e tal, né? Acho que é bom você testar novas coisas, né? Acho que se você vai continuar tomando seu banho gelado todo dia, não sei.
né? Mas pode ser que naquele momento te ajude muito, né? Então pratique outros esportes, leia livros que não são no seu dia a dia. Você não precisa ler livros só de business, você pode ler um romance, né? Você pode praticar arte, né? Acho que isso ajuda demais, inclusive no que a gente falou de saúde mental. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Olha que legal. Daniela Cachiche. Dani Cachiche, acho que trouxe ela aqui. Não, então vou saindo daqui, eu já vou dar até uma cutucada nela. Falou, olha, já tem um convite. Preciso pegar a agenda dela aqui no Brasil. Aqui. É um desafio. A Dani é uma que, enfim, tem revolucionado o mercado. Enfim, eu já tive a grata experiência de trabalhar com ela na época de Lollapalooza, que ela era Heineken, né? Hoje ela está na Ambev transformando a indústria, né? E fora que é uma voz extremamente potente, acho que é um nome legal. O meu xará, Rodrigo Vicentini, da Unilever. Só que ele é com S, já para deixar claro e não confundir as coisas. O Rodrigo tem feito um trabalho muito legal de transformação, né? Ele lidera a parte de foods lá dentro. Acho que é um cara legal, com experiência em marcas muito bacanas que ele trabalha, que ele lidera. Falaria com Dani Campos, da RD. Também é um cara brilhante, com uma bagagem super legal de mercado, enfim. São alguns nomes, tenho vários para te passar, legal, mas muito são bom, nomes legais. que lista aqui, muito bom. E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, não vou deixar você embora antes de responder. O que é felicidade para você? Felicidade para mim hoje é ter equilíbrio. Acho que para mim é equilíbrio. Tá bem no trabalho, tá com a minha família, com a minha esposa, com minhas filhas, enfim. Acho que isso para mim eu consigo acabar a semana e falar, pô, foi gostoso, valeu a pena. Chega domingo à noite, foi bom. Adorei. Antes de você ir embora, tem um presente aqui para você. Olha. Um óculos da Nike, a Machon, que é distribuidora dos óculos aqui no Brasil e fabricante. Eles são um grande parceiro aqui. Eles sempre dão uma stalkeada aí no perfil do convidado e falaram, olha, manda essa daí pro Rodrigo que ele vai gostar aí, que demais. Vai funcionar aí para ele. Pô, obrigado. Obrigadão, pessoal. Tô muito feliz. E pra gente encerrar aqui, Rodrigo, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Bom, fiquem super à vontade em bater um papo comigo, seja Instagram, né, Rodrigo Vicentini, LinkedIn. Devo demorar um pouco para responder, porque tem bastante mensagem ali, mas será um prazer trocar ideias e aprender. De projetos bacanas que vem pela frente, né? A nossa querida NBA House está chegando, começa agora no início de junho, fica até quase o final de junho, onde a gente celebra as finais da NBA. Vai ser a maior ativação que a NBA faz no mundo inteiro, aqui no Brasil. Acontece ali no Parque Vila Lobos. A gente espera mais de 45 mil pessoas. Vai ser muito legal. Então, quem puder prestigiar, são todos convidados. Muito bom, Rodrigo. Adorei. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights aqui, muita experiência compartilhada. Aliás, quem nos escutou, já aproveita para compartilhar esse episódio com os amigos, manda em todos os grupos do WhatsApp. E mais uma vez, obrigado por abrir tua agenda aqui, muito feliz mesmo. Imagina, cara, foi um prazer, adorei o papo. Vou seguir algumas dicas aqui que eu já aprendi com você e estou sempre à disposição. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Este podcast foi editado por Felipe Mux.